Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 1. Pastor, onde é que fica isso? Na Bíblia. Mas que lugar da Bíblia? Longitude, latitude? Depois de 1 Crônicas, 2 Crônicas, tem Esther, e logo depois vem Esdras e Neemias. É antes de Salmo um pouco. É isso mesmo? É antes de Salmo, né? Neemias, capítulo 1. Eu gosto muito desse livro de Neemias. Neemias era um homem que tinha um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? Aquele coração que percebe uma necessidade e ele se entristece com aquilo e vai lá para resolver aquela necessidade. Neemias capítulo 1, verso 4. Neemias, o povo de Israel havia sido levado cativo para a Babilônia. Ele retorna, o povo havia retornado, e Neemias ficou lá como copeiro do rei. Mas recebeu lá a visita dos parentes dele. E ele pergunta aos seus irmãos: como é que está lá o povo lá em Jerusalém? Como é que estão as coisas lá? Está tudo bem por lá? E eles então dão uma resposta a ele, que ele ficou preocupado. E no verso 4, Neemias diz o seguinte: encontraram? Amém, amém? E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? O livro de Neemias fala muito aos nossos corações, amados, pois ele conta a história de um homem de Deus, que é Neemias, que se colocou na brecha, que se colocou à disposição para ser um canal de bênção para uma nação. É interessante que no decorrer da história, Deus sempre levantava um homem para ser um canal de bênção, para estruturar, para trazer a nação de volta à sua presença. E tudo começa com uma notícia que Neemias recebeu, verso 2 e verso 3. Sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E eles me disseram o seguinte: olha, Neemias, o restante que não foram levados para o cativeiro, que ficaram lá na província, estão em grande miséria, desprezo. O muro de Jerusalém está fendido, rachado, as portas queimadas a fogo. Eles não têm proteção nenhuma. Naquela época, amados, toda a cidade, ela tinha um muro em redor. Era murada e tinha apenas um portão, a porta que permitia a entrada e a saída. Todo dia à tarde fechava-se o portão. Ninguém entrava, ninguém saía. De manhã o portão era aberto. Isso para garantir segurança de animais selvagens, de invasores. E eles estavam lá, aqueles que voltaram do cativeiro, que ficaram lá em Jerusalém, estavam em péssimas condições, uma miséria. Então Neemias, ele, quando ouviu essas coisas, ele se assentou, ele chorou, lamentou por alguns dias, jejuou e orou perante Deus. A pergunta que ele fez foi o seguinte: como estão os que sobraram do cativeiro? Os que restaram do cativeiro? No ano 722 antes de Cristo, o reino do norte foi levado cativo para a Síria.
No ano 587 a.C., foi o reino de Judá, reino do sul. Foram levados cativos para a Babilônia. E aí Israel deixou de existir como nação. Acabou a nação de Israel. Eles voltaram a ser nação agora há poucos dias. 1943, por aí, 42, quando foram reconhecidos como nação novamente. Só que agora território bem pequenininho, menos da metade do que era naquela época. Jerusalém, a cidade santa, tão amada, tão querida pelos judeus, estava numa situação muito difícil. A cidade estava com seus muros rachados, quebrados, esburacados, cheios de brechas, totalmente destruídos. As portas, o portão tinha sido queimado, não tinha mais nada. E já havia passado muitos anos, desde que o povo voltou do cativeiro, mais ou menos anos 80, anos 90, tinha passado 80 ou 90 anos, e o templo já havia sido reconstruído por Zorobabel. Foram lá, levantaram o templo, reconstruíram o templo, que tinha sido queimado também, mas a cidade estava realmente em uma situação complicada. Mas apesar de tanto tempo, os muros que representavam a segurança do povo não existiam. Alguns pedaços de muro apenas. Não tinha mais proteção, estavam destruídos. E sabemos que às vezes os judeus se levantavam para trazer algum benefício para a cidade, mas tinham medo de fazer isso porque não tinha proteção na cidade. Os inimigos vinham e impediam que eles fizessem alguma coisa. Alguém dizia assim, vamos levantar os muros. Vinha o inimigo e impedia. Sempre existe aqueles que querem impedir o avanço da obra do Senhor. E meditando na palavra de Deus, aprendemos porque o Senhor escolheu Neemias, um homem que estava distante de Jerusalém, mas que tinha um coração quebrantado, que amava a obra, que amava Jerusalém, que amava o seu povo, que amava os seus irmãos. Um homem que orava e buscava ao Senhor. Nós precisamos orar e buscar a Deus. A maioria das pessoas, quando sabe de alguma notícia ruim, ficam preocupadas, tentam fazer alguma coisa, algum tipo de ajuda, o que é muito bom. Mas Neemias, diferente dos demais, diferente dos seus irmãos que lhes trouxeram a notícia, ele quebrantou o seu coração na presença de Deus. Ele se condoeu, as suas entranhas se moveram. Vejam bem a reação de Neemias. Assentou-se e chorou. Diferente de estar preocupado, Neemias quebrantou o seu coração. Ele agiu, chorou pelo seu povo. Ele ficou angustiado com aquela situação e foi correr aos pés do Senhor, foi buscar socorro em Deus. Como nós precisamos, amados, nos quebrantarmos diante de Deus pelo nosso povo, pela nossa família, pelos nossos irmãos, pelos perdidos que estão indo para o inferno sem Jesus. É tempo da gente fazer o que Neemias fez: sentar, chorar, lamentar, jejuar, orar e buscar a Deus. Esse é o tempo. Lamentou por alguns dias, não foi algo passageiro não, não foi algo momentâneo não, amados. Mas durou dias. Ele realmente estava muito triste. Triste com o sofrimento da cidade de Jerusalém. Ele não conseguia parar de pensar na cidade santa, a cidade do Deus eterno. O seu coração estava muito contrito, muito quebrantado. Os irmãos não imaginam o que significa Jerusalém para o povo judeu. Tem um valor muito alto, muito grande. É a cidade do rei Davi. E por fim, ele estava jejuando, orando, por um período de quase 4 meses,
E Neemias esteve buscando ao Senhor, buscando perdão, buscando resposta, buscando uma direção. E ele orava ao Senhor por ele mesmo e pelo seu povo. A gente ouve falar muito de avivamento, de renovo, de unção de Deus, mas na maioria dos casos é algo passageiro. É como se fosse fogo de artifícios. Barulho, barulho, 5 minutos acaba. Passa rápido. Por quê? Precisamos de homens e mulheres de Deus que coloquem-se na brecha, que jejuem, que orem. Somente assim o avivamento vai ser permanente. Estudamos hoje de manhã na escola dominical a necessidade de estarmos na videira, de estarmos ali fixo naquela videira que é Jesus. Quanto tempo faz que você chorou na presença de Deus? Há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Pelo seu casamento, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, pela sua igreja. Quanto tempo você não chora? A gente vai passando por cima das coisas sem prestar muita atenção, a gente não quebranta o coração. Esse é tempo de gente chorar diante de Deus. Mas chorar mesmo. Cair de joelhos ali em plantos e clamar com o Senhor, conversar com Ele: Senhor, eu não aceito essa situação, muda, Senhor, essa situação na minha vida. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Está lá no Salmo 51, verso 17. Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita um coração contrito. Deus não despreza um coração assim. Há quanto tempo eu não choro, eu não me prostro diante de Deus, reconhecendo os meus pecados, os pecados da minha família. Você imagina o que aconteceria se toda a igreja fizesse isso? Se toda a igreja se rendesse aos pés do Senhor, chorando e lamentando e jejuando e orando, buscando a face do Senhor. Mas coisas tremendas iriam acontecer. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, verso 15. Deus habita com aquele que tem um coração contrito. Deus está ali para ajudar, para abençoar, para sustentar, para reerguer, para fazer algo novo. Quando nós nos quebrantamos na presença do Senhor, amados, quando reconhecemos nossa total dependência dEle, quando reconhecemos as nossas fraquezas, reconhecemos que sem Ele não somos nada, reconhecemos nossos pecados, suplicamos o perdão, quando fazemos isso, o Senhor vivifica. Precisamos buscar mais ao Senhor. Se fizermos assim, iremos beber direto da fonte da água viva, que é Jesus. É isso que nós precisamos. O Senhor precisa de pessoas quebrantadas, pessoas que se rendam, que se prostrem, que chorem, que busquem a sua presença, que se humilhem, pessoas que se coloquem à disposição para serem usadas, que não reclamam, que não ficam arrumando desculpas ou pretextos para fazer a obra, mas que estejam sempre disponíveis para fazer a obra do Senhor. Deus teve que buscar um homem que estava distante de Jerusalém. Porque em Jerusalém não havia ninguém disposto a pagar o preço aos pés do Senhor. Ele foi lá buscar Neemias.
Olha só a oração de Neemias, que coisa tremenda. A partir do verso 5 do capítulo 1 até o verso 10, Neemias começa a orar. Ele começa a oração reconhecendo a grandeza de Deus. Depois reconhece que Deus é bom. A gente canta tanto isso porque Deus é bom. Porque Deus é bom, Deus é fiel, mas não dependemos dele, precisamos depender de Jesus, amém, amados? Depender da graça de Deus, Deus é bom. Ah, pastor, mas ele já sabe, mas ele está esperando você pedir. Quando você pede, você está dizendo o seguinte: eu dependo dele, estou dependendo. Ele é fiel para quem guarda os mandamentos. Então Neemias se humilha na presença do Senhor, ele pede perdão pelos seus pecados, pelos pecados do povo, e também pelos seus pecados pessoais, sua família, ele coloca todo mundo diante do Senhor, ele reconhece que aquela situação de tristeza e de miséria foi predito por Moisés. Moisés disse o seguinte: olha, quando vocês se afastarem de Deus, Deus se afastará de vocês. Quando vocês desobedecerem a Deus, vão sofrer as consequências. E sofreram as consequências. O povo foi levado cativo. O país deixou de existir como nação. É bem verdade, amados, que hoje nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Mas isso não nos dá o direito de ficar pecando ou de viver em pecado. Mesmo porque aquele que está em Cristo é nova criatura, nasceu de novo. Há uma transformação. Há uma conversão, e quando pecamos temos que recorrer aos pés do Senhor e nos arrepender dos nossos pecados. Mas pense um pouquinho na tristeza de Neemias. Neemias já estava há algum tempo, por volta de 4 meses, orando, buscando a Deus, em prol do seu povo de Jerusalém, e num determinado dia ele estava muito triste, muito abatido. Tão triste, tão abatido, que o rei percebeu. O rei percebeu. Capítulo 2, verso 1 diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Neemias servia o vinho ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. Sempre alegre, sempre feliz. Neemias era um crente, era um filho de Jesus, então ele tinha alegria. Mas naquele dia, ele estava com uma tristeza profunda, porque ele estava preocupado com Jerusalém, com seus irmãos. E o rei me disse: por que você está triste? O teu rosto, pois não está doente. Você está bem de saúde, por que você está triste? Por que o seu rosto está abatido? Não é isso, senão tristeza de coração, diz o rei. Ele temeu, ele ficou com medo. Muito medo. E o que eu vou fazer? O que eu vou falar para o rei agora? Eu sou apenas o copeiro do rei. Mas ele confessa ao rei qual era o problema. Vivo o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do seu sepulcro, dos meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas pelo fogo? Aí a gente começa a sentir, começa a perceber os efeitos da oração. Porque quando Neemias coloca isso diante do rei, o rei diz o seguinte: o que você quer? O que você precisa? Hoje isso acontece? Acontece. Aconteceu com Zé Maria.
Quando chegaram no médico lá, o médico prontamente pediu o exame de sangue novamente e providenciou uma nova biópsia. Fruto das orações da igreja. É Deus agindo. É Deus abrindo portas, onde parece que não existia portas. Mas Deus vai abrindo. Nesse dia o rei percebeu que Neemias estava triste, que havia algo errado com ele, mas por ser um ótimo funcionário, ele tinha crédito com o rei. Mesmo temendo, Neemias declara ao rei o motivo da sua tristeza. Ele estava triste por causa do seu povo. Ele amava o seu povo. E o rei permitiu que Neemias voltasse para Jerusalém, ajudasse o seu povo, e ele recebeu cartas para que tivesse passagem livre até Jerusalém, por meio de outros países. Recebeu madeiras para ajudar na reconstrução do muro. E foi dado a ele uma escolta, um exército, para acompanhá-lo até Jerusalém. Amados, a oração move o coração de Deus. Onde eu quero chegar? Na necessidade da nossa igreja se envolver com oração. Da nossa igreja começar a depender de Deus como nunca dependeu. As crises vêm para nos acordar, para a gente perceber a necessidade da nossa dependência de Deus. Precisamos depender dEle. Se tudo vai bem, você não vai depender de Deus. Você não vai precisar dEle. Mas se vem a enfermidade, se vem a crise financeira, se vem o desemprego, se vem o problema, aí sim você se apega com Deus. É hora de jejuar, é hora de clamar, é hora de orar. Verso 4 diz: e o rei me disse: que me pedes agora? O que Neemias ia pedir ao rei? Antes de pedir qualquer coisa, ele orou ao Deus dos céus. Ele orou ao Deus dos céus. E agora o que eu faço? Ore ao Deus dos céus. Clame pela graça de Deus. Ele então diz ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. E o rei disse: quanto tempo você vai ficar por lá? Porque eu quero você de volta. Oh, glória a Jesus. Quero você de volta. E ele disse o tempo que ele ia ficar, e o rei então providencia o que ele precisava, e até mais. E Jeremias partiu. Neemias partiu. O rei permite que Neemias fosse para Jerusalém ajudar o seu povo. Ele recebeu cartas para que passasse por aqueles países, recebeu madeira para a reconstrução, para a restauração do muro, e até uma escolta foi dada a ele. Amados, quando buscamos o Senhor, recebemos a autoridade para avançarmos rumo ao nosso objetivo. Quando oramos, quando jejuamos, quando clamamos, Deus nos dá autoridade para a gente avançar. O Senhor provê o necessário e também coloca o seu exército para estar conosco, guerreando as nossas guerras, pelejando a nossa peleja, lutando as nossas lutas, batalhando as nossas batalhas a cada dia. Se nós não temos mais vitórias, é porque não buscamos a Deus, não dependemos dEle. Quando quebrantamos o nosso coração na presença do Senhor, Ele nos revela a sua vontade e guia os nossos passos. Lembre-se, as nossas maiores batalhas são ganhas de joelhos. As nossas maiores vitórias só vêm quando estamos de joelhos. Rosto no pó, calo nos joelhos, pensamento em Deus. Aí a vitória vem. Aí a vitória vem. Nós precisamos
depender disso a cada dia. Precisamos orar, precisamos clamar pela graça do Senhor, precisamos depender dele a cada dia, a cada momento. Precisamos dizer assim: Senhor Jesus, eu dependo de ti, não sou nada sem ti. E nesse dia, quando vamos participar da Santa Ceia do Senhor, que a gente possa estar com o coração quebrantado, com o coração na obra, como estava Neemias. Não importa o tamanho do desafio, não importa o tamanho do gigante que está diante de nós, não importa o tamanho da crise do nosso país, do nosso estado, do nosso município, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos depender da graça do Senhor, nós precisamos depender do poder de Deus, porque por nós mesmos nada vamos conseguir fazer. Nós precisamos de Deus. Vamos orar.